Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade a esta matéria que tem a ver com gestão orçamental. E conforme eu havia dito na aula anterior, que de modo a não alongar muito o nosso tempo de vídeo, resolveríamos o nosso exercício, que começou na aula 2, em 4 partes, certo? Que é este exercício que eu tenho aqui à vossa disposição. E também vou deixar um link na descrição de como é que vocês podem localizar este mesmo exercício. E eu disse que, para não alongar muito tempo de vídeo, certo? Nós resolveríamos este exercício em 4 partes. Numa primeira parte, nós começamos por resolver o orçamento de vendas por mês e total e resolvemos também o mapa de recebimentos mensais estimados. Fizemos também juntos o orçamento de compras. E nesta segunda parte do nosso vídeo, o nosso foco será a realização do mapa de desembolsos por mês e total para as compras, o orçamento de tesouraria evidenciando os valores por mês, certo? Faremos esses 2 pontos. Recapitulando aquilo que nós fizemos na aula anterior, conforme vocês podem ver aqui, nós fizemos o orçamento das vendas, fizemos o mapa de recebimentos mensais, fizemos também o orçamento de compras, certo? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer o mapa de desembolso e o orçamento de tesouraria. E eu tenho sempre cuidado de trazer aqui a estrutura de modo a gerirmos o tempo de vídeo, né? Não convém que o nosso tempo de vídeo estenda-se tanto sem necessidade. Pese embora, por conta da natureza do tema e da aplicação prática dos exercícios, é difícil que façamos um vídeo dessa natureza em menos tempo. Então, vou me desculpar por isso, mas não temos alternativas. Vamos lá para o nosso mapa de desembolso. É assim, quando nós falamos do nosso mapa de desembolso, falamos da adoção de uma política que a empresa adota para pagar seus fornecedores, certo? Então, olhem que sempre que nós formos a falar de um mapa de desembolso, esse mapa está diretamente relacionado com as compras, e sempre que falarmos sobre o mapa de recebimentos, este mapa está relacionado com as vendas, certo? Porque nós vendemos a clientes e pagamos a fornecedores. Entendido? Certo. Então vamos lá ver, a partir do nosso exercício, qual é a política que esta empresa adota para pagar seus fornecedores. Aqui diz o seguinte: as compras, até vou boldar para facilitar a legibilidade desta parte do parágrafo. Diz assim: as compras são pagas da seguinte forma: 50% no mês de compra e os restantes 50% no mês seguinte. Esta é a política que a empresa adota para pagar seus fornecedores, certo? Então vamos para aqui. Compras a pronto pagamento, não é? Correspondem a 50%, certo? Correspondem a 50%. Então, o que nós devemos fazer aqui é o seguinte: vamos lá ver qual foi o nosso volume de compras no mês de abril, olhando para o nosso orçamento de compras. No mês de abril nós tivemos um custo monetário das compras de 220 mil meticais, certo? Então, o que nós vamos fazer? Conforme o exercício diz, 50% deste valor são pagos no mês em curso, que no caso é no mês de abril. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui 220 mil, que foi o custo monetário das compras no mês de abril, certo? Olhando para o orçamento de compras, e vamos multiplicar por 50%. Tivemos aqui o resultado de 110 mil, certo? Vamos fazer o mesmo exercício para
o mês de maio, tivemos um custo monetário das compras de 292.500, conforme podemos ver aqui. E vamos para este lado de cá, vamos multiplicar por 50%, 292.500 vezes 50%. Vai nos dar 146.250. E fazemos por fim para o mês de junho. Tivemos aqui 210.000. Então será, vamos lá, 210.000 vezes 50%, certo? Ficamos aqui com 105.000. E por fim, vamos somar aqui o nosso custo monetário, não é? Que nós vamos pagar aos nossos fornecedores a pronto pagamento, somado do trimestre. Então vai ser 110.000 mais 146.250 mais 105.000. Certo? Tranquilo. Agora, vamos perceber o seguinte. Eles dizem assim, dizem que as compras são pagas da seguinte forma: 50% no mês de compra e os restantes 50% no mês seguinte. Então, a questão que eu faço é a seguinte: qual é o mês seguinte após o mês de abril? Evidentemente que é o mês de maio, certo? No mês de maio, nós iremos pagar o quê? 50%, que é o remanescente do custo monetário das compras do mês de abril, que no caso conseguimos perceber que também é 110.000, certo? E para o mês de maio, qual é o mês seguinte a maio? É junho, não é? Então nós vamos colocar aqui, vamos colocar, desculpa, aqui tem de ser abril. O remanescente de abril, que corresponde a 50%, é pago no mês de maio, conforme a nossa política. E para o mês de maio, o procedimento é o mesmo. Os 50% remanescente do mês de maio são pagos em junho. Então vamos ficar aqui com 146.250. Certo? Certo. De seguida, temos que usar o mesmo procedimento para o mês de junho. Mas só que veja uma coisa interessante, é que para o mês de junho, o remanescente que é pago aos fornecedores é pago no mês de julho. Conforme eu tenho dito, o mês de julho não faz parte do trimestre que está sob a nossa avaliação, porque nós estamos a avaliar apenas o segundo trimestre do ano. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Logo, o que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar o total de desembolso. O total de desembolso. Certo? Vamos fazer o que aqui? Vamos somar. Vamos ficar aqui com 110.000, que é este aqui. Aqui nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 146.250 mais 110.000. Vamos ficar com 256.250. E para o mês de junho, nós vamos ficar com o quê? Com 105.000 mais 146.250. Ficamos com 251.250. E o total, não é? Para calcularmos o total, o que nós vamos fazer? Vamos pegar neste valor, podemos passar para este lado de cá, para a coluna dos totais, 110.000. E aqui vamos colocar 146.250. Logo, qual será o valor total de desembolso que nós vamos pagar aos fornecedores? Então vai ser assim. Vamos pegar este aqui, mais este aqui, não é? Mais este aqui. E vamos ficar com 617.500, certo? Espero que tenham compreendido esta explicação relativa ao mapa de desembolso. Certo, colegas? Tranquilo. Estes espaços em branco, não preocupem-se, podem colocar traços, não tem problema nenhum. É o vosso critério. Feito o mapa de desembolso, vamos para o nosso orçamento de tesouraria, não é? Agora, aqui
nós já precisamos de muita atenção. Vejamos uma coisa muito interessante. O que o exercício diz-nos relativo ao orçamento de tesouraria. O exercício diz o seguinte, diz que, onde é que está o ponto? Diz assim, a empresa deseja um saldo mínimo de tesouraria no fim de cada mês de 10 mil, não é? Mas prestem atenção que no nosso balanço, em 31 de março, nós tínhamos uma disponibilidade de 14 mil. Então, se nós tínhamos uma disponibilidade final em março de 14 mil, pressupõe-se que essa será a disponibilidade inicial no mês de abril. Assim sendo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui com um saldo inicial para abril de 14 mil. E para maio, uma vez que esta empresa deseja, conforme podemos ver, uma vez que a empresa deseja ter no fim de cada mês um saldo de 10 mil, nós viremos para aqui e vamos colocar para maio 10 mil e para junho também 10 mil. E de seguida podemos somar aqui o total de saldos iniciais. Vamos somar este com este e com este, certo? Em suma, nós já temos aquele entendimento, não é? De que quando nós falamos da área de tesouraria, estamos a falar de uma área pertencente à função financeira, não é? Quem encarregue pela entrada, quem encarregue, neste caso, né, pela gestão de entradas e saídas de dinheiros, certo? Certo. De seguida nós vamos para quê? Vamos para o ponto onde nós temos recebimentos de clientes, não é? Como é que nós localizamos o valor dos recebimentos de clientes? É muito simples. Nós vamos precisar de ir ao nosso mapa de recebimentos, certo? Vamos para o nosso mapa de recebimento e vamos localizar aqui qual é o nosso valor de recebimentos de clientes, certo? Então, como é que nós vamos fazer isto? Muito simples. Teremos aqui para o mês de abril 70 mil, para o mês de maio 90 mil e para o mês de junho 120 mil. Tudo isto a pronto pagamento, certo? 70 mil, 90 mil e 120 mil. Então, ficar aqui com 70 mil, 90 mil e, por fim, 120 mil. Então, podemos somar aqui o total de recebimentos. Vamos ficar com 70 mil, mais 90 mil, mais 120 mil. Certo? Certo. E de seguida podemos fazer o quê? Podemos fazer o cálculo do total de recebimentos, que é nada mais do que somarmos este aqui, que é o saldo inicial, mais o valor de recebimentos de clientes, certo? Então ficamos com abril em 84 mil, para o mês de maio será 10 mil, mais 90 mil, ficamos aqui com 100 mil, para o mês de junho 10 mil, mais 120 mil. E para o total, na coluna do total, vamos somar este aqui e este. Percebido até aqui, colegas? Certo. Então, vamos dar continuidade. No tocante à rúbrica dos pagamentos, nós primeiro teremos pagamentos a fornecedores, certo? Então, se nós queremos encontrar o valor de pagamentos a fornecedores, nós vamos precisar de ir para onde? Vamos para o nosso mapa de desembolso e vamos identificar qual é o valor que nós pagamos junto dos nossos fornecedores a pronto pagamento, não é? Então, nós temos aqui para o mês de abril são 110 mil,
não é? São 110 mil. Para o mês de maio, temos 146.250. 146.250. E para o mês de junho, temos 105 mil. 105 mil. De seguida, podemos somar aqui o total. Vai ser 110 mil mais 146 mil mais 105 mil. Frisar que estes valores entram com sinais negativos, mas vamos fazer menção a esta questão. Agora, depois nós temos também os nossos custos operacionais. Nos nossos custos operacionais nós podemos encontrar os nossos custos variáveis e também encontramos os nossos custos fixos. Vamos ver o que o exercício nos diz a respeito dos custos variáveis, não é? Então vamos para o nosso exercício. E o exercício no tocante aos custos variáveis diz o seguinte: os custos operacionais mensais são abaixo apresentados, certo? Variáveis. Os custos variáveis eles correspondem a comissões sobre as vendas, com um preço ou custo monetário por cada camiseta de um metical ou $1, não é? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos precisar de saber quais são as vendas, o volume, quais são as vendas de unidades correspondentes ao período que nós estamos a analisar. De recordar que nós estamos a analisar simplesmente o segundo trimestre do ano. Então vamos lá ver quais foram as vendas de abril. As vendas de abril foram de 35 mil, não é? Multiplicado por 1, vamos ficar aqui com 35 mil. As vendas de maio, não é? Foram de 45 mil. Então vemos para aqui, vamos colocar 45 mil. E por fim, as vendas de junho foram de 60 mil. Então vamos colocar aqui 60 mil. E por fim, na coluna do nosso total, vamos somar este com este e com este. Certo? Certo. Agora vamos para os custos fixos. O que o exercício diz-nos com relação aos custos fixos? O exercício diz-nos o seguinte: já rola os custos fixos. Quando nós estamos a falar dos custos fixos, podemos falar de salários e ordenados, podemos falar de fornecimento de serviços externos, podemos falar de seguros, entre outros, não é? Então, o que nós vamos fazer com relação aos custos fixos? Estes custos fixos, eles serão, conforme nós podemos ver aqui, todos os custos operacionais são pagos durante o mês a dinheiro, excepto com... Sim, todos os custos operacionais são pagos durante o mês a dinheiro, com exceção das amortizações. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar estes custos monetários com exceção das amortizações, não é? Então, nós podemos fazer aqui um cálculo. Vamos lá, temos 22 mil para salários e ordenados, não é? Temos 22 mil para salários e ordenados, temos 14 mil para fornecimento de serviços externos, temos 1.200 para seguros e temos para outros 3.500. Deixa eu tentar fazer aqui rapidamente. Temos 22 mil para salários e ordenados, temos 14 mil para fornecimento de serviços externos, temos 1.200 para seguros e temos 3.500 para outros. Então conseguimos perceber que o valor do custo fixo ou dos custos fixos para cada mês é de 40.700. Este é o custo fixo para cada um dos meses, não é? 40.700. De seguida vamos somar este com este e com este, certo? Ficamos aqui com 122.100, correspondente aos custos fixos de cada um dos meses.
No tocante aos ativos fixos, o exercício dá-nos alguma indicação com relação aos ativos fixos? Vejamos, o exercício diz o seguinte: no início do ano, a empresa pagou 14.400 de prêmios de seguro anual, ok? E também adquiriu e diz que novos ativos serão comprados no mês de maio por 25 mil, não é? A dinheiro. Então, o que nós vamos fazer? Vemos para aqui, conseguimos perceber que serão adquiridos ativos fixos no valor de 25 mil. Porém, este ativo fixo será adquirido no mês de maio. Então, nós vimos para aqui, colocamos 25 mil. E aqui no total também vamos colocar 25 mil, certo? E vamos lá. Ok. Deixem-me só fazer aqui uma pequena correção. Esta é uma rúbrica, não é? Podemos assim considerar uma rúbrica, ativos fixos. Então, vamos colocar aqui a aquisição de ativos fixos, sim. Será adquirido um ativo fixo no mês de maio, no valor de 25 mil, não é? Vamos ficar aqui com 25 mil. Temos alguma informação relativa aos dividendos? Vejamos. O exercício diz o seguinte: a empresa declara dividendos de 12 mil meticais em cada trimestre, não é? Pagáveis no primeiro trimestre, no primeiro mês do trimestre seguinte, não é? Aqui nós temos que prestar uma atenção que é a seguinte, relacionado com os dividendos. A modalidade ou o pagamento de dividendos vai muito de acordo com aquilo que é a política da empresa, não é? Nós podemos ter situações onde pode-se observar que podem ser pagos dividendos no primeiro mês do trimestre, podemos ter situações onde nós podemos observar que podem ser pagos dividendos no final do primeiro ou do segundo trimestre, não é? E podemos também ter situações onde que simplesmente não há pagamento de dividendos. A empresa decide que vai reforçar o capital social para poder investir, não é? Há essas três possíveis situações. Olhando para o nosso ponto aqui, o exercício é claro. Ela diz que a empresa declara dividendos de 12 mil, não é? Em cada trimestre, pagáveis no primeiro mês do trimestre seguinte. E neste caso, este dividendo seria pago no mês de julho, que corresponderia ao primeiro mês do terceiro trimestre. Percebido, colegas? Certo. Assim sendo, no tocante a dividendos, não vamos colocar nada. Logo já podemos calcular os nossos valores totais, não é? Então, como é que nós vamos fazer isto? Vamos somar o valor de fornecedores, mais custos variáveis, mais custos fixos aqui. Ok? Vamos fazer o mesmo com o mês de maio. Vamos somar este com este, com este. E de seguida também vamos fazer o mesmo aqui. Vamos somar este com este e com este. Aqui na coluna dos totais, vamos usar o mesmo procedimento. Vamos pegar este, vamos somar com este aqui, vamos somar com este e também vamos somar com este aqui. Conforme eu havia dito anteriormente, estes valores aqui entram com sinais, não é? Estamos a pagar, exatamente, é isso que eu queria. Devia ter feito antes, mas ok. Estamos a pagar, entram com sinais negativos. Vamos a pagar, os valores entram com sinais negativos. O mais importante é que já perceberam a ideia, né?
Isto sim é que é mais importante. Aqui só estou a fazer um pequeno acerto. É verdade que já devia ter feito isso antes, mas vamos desculpar por isso. Certo. De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o cálculo do superávit, né? E para nós calcularmos o superávit ou o déficit, nós vamos fazer o quê? Vamos subtrair os recebimentos pelos pagamentos. Vamos fazer assim. Vamos pegar aqui 84, não é? Menos este aqui. Vamos ficar aqui com... Não, acho que fiz mal. Para nós podermos calcular o valor do superávit ou do déficit, vamos fazer a subtração do total de recebimentos pelo total de pagamentos. Então, vamos ficar aqui com 84 mil menos 185.700. Então, isso vai nos dar menos 101.700. Aqui vamos fazer o mesmo, vamos fazer 100.000 menos 231.950. Vamos ficar com, certo? Aqui nós vamos fazer 130.000 menos 205.700. E por fim, aqui nós vamos fazer o que? Vamos fazer 314.000 menos 648.350. Certo? Então conseguimos perceber que em todos os meses deste trimestre nós obtivemos um déficit, não é? Então, o que o exercício nos diz? O exercício diz-nos o seguinte, diz-nos que a empresa ela pode conseguir créditos bancários, não é? De certa forma, para compensar o seu déficit, a uma taxa de 12% ao ano, certo? Todos os empréstimos devem ser feitos no início do mês, certo? E pagos no fim do mês, certo? Vamos lá. Nós conseguimos perceber que esta empresa, não é? Nestes 3 meses, obteve um déficit de tesouraria. Então, para nós compensarmos isso, o que nós vamos fazer? Vamos recorrer ao empréstimo bancário, a uma taxa de 12%, certo? E dá-nos também uma prerrogativa, não é? Qual é a prerrogativa? Torno a ler. A empresa pode conseguir créditos bancários a taxa de 12% ao ano. Todos os empréstimos devem ser feitos no início do ano e pagos no fim do mês. A amortização do capital deve ser feita em múltiplos de 1000, certo? É aqui que eu queria chegar. Os empréstimos e o pagamento de juros podem ser feitos em qualquer montante, não é? O que nós iremos fazer é o seguinte, uma vez que nós tivemos um déficit de tesouraria para o primeiro mês no valor de 101.700 e tivemos também déficit nos demais meses relativos ao segundo trimestre, o empréstimo que nós iremos fazer será neste mesmo montante, não é? Com o objetivo de anular os nossos saldos. Assim sendo, o que vai acontecer? Vamos pedir para o mês de abril
um empréstimo de 101.700. Para o mês de maio, vamos pedir um empréstimo de 131.950. E para o mês de junho, vamos pedir um empréstimo de 75.700. E por fim, podemos somar o valor total dos empréstimos concebidos no segundo trimestre, não é? Vamos ficar com um total de 309.350. Pagamento de empréstimos, não é? O que o exercício nos diz relativamente ao pagamento dos empréstimos. O exercício diz-nos o seguinte, diz-nos que onde é que está? A empresa pode conseguir créditos bancários, certo? A taxa de 12% ao ano. Todos os empréstimos devem ser feitos no início do mês. E nós fizemos isso. E o pagamento no fim do mês, não é? A amortização do capital deve ser feita em múltiplos de 1000. Tranquilo. Contraímos um empréstimo, não é? Que fez com que o nosso, em vez de termos um déficit de tesouraria, passássemos. Ou seja, uma vez que nós tínhamos um déficit de tesouraria, não é? No valor de 101.700 para o mês de abril, e tínhamos também déficit para os demais meses relativos ao nosso segundo trimestre, o que nós fazemos? Vamos pedir um empréstimo, não é? Nos mesmos montantes, não é? Qual é a ideia de nós pedirmos um empréstimo no mesmo montante? É que nós conseguimos perceber que nós estamos com um saldo negativo, déficit de tesouraria. E nós não podemos operar com déficit de tesouraria, certo? De seguida, conforme nós podemos perceber no nosso exercício, eles frisam que a empresa, não é? A empresa pode fazer empréstimos e pagamento de juros em qualquer montante. Conforme aqui diz, os empréstimos e pagamentos de juros podem ser feitos em qualquer montante. Para cobrir, nós fizemos empréstimos de acordo com aquilo que era o nosso déficit. Então, com relação aos pagamentos, o exercício também, claro, diz-nos que os empréstimos, eles são feitos o quê? São feitos no início, não é? Conforme podemos ver aqui, diz-nos que, onde é que está? Os empréstimos, ok, começa daqui. A empresa pode conseguir crédito bancário a taxa de 12% ao ano. Todos os empréstimos devem ser feitos no início do mês e os pagamentos devem ser feitos no fim do mês, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: contraímos empréstimos destes valores, não é? E o pagamento será feito no final. De seguida, o que vai acontecer aqui? Nós contraímos empréstimo no mês de abril de 101.700. No mês de maio, contraímos empréstimo de 131.950. E no mês de junho, contraímos empréstimo de 75.700. E eles dizem-nos que este empréstimo deve ser pago. Vou voltar aqui só para nos encontrarmos. Onde é que está? Diz-nos que estes empréstimos, todos os empréstimos devem ser feitos no início do mês, certo? E os pagamentos no fim do mês, certo? Assim sendo, o que vai acontecer é que no final do mês de abril, nós vamos pagar o montante de 101. Vamos pagar o montante de 101.700. No final do mês de maio, vamos pagar também um montante de 131.950. E no final do mês de junho, vamos pagar um montante de 75.700. Certo? Somado aqui, vamos fazer este, mais este, mais este, vamos ficar com 309.350.
certo? Agora, com relação ao pagamento dos juros, o que o exercício nos diz? O exercício diz-nos que os juros são calculados e pagos no fim de cada trimestre, não é? Então, a questão que se levanta aqui é a seguinte: se nós vamos pagar juros no fim de cada trimestre, não é? Então, nós precisamos de saber efetivamente iremos pagar juros sobre que capital, não é? Então, conforme nós podemos ver, qual foi o valor do empréstimo que nós pedimos em cada mês? No mês de abril, nós podemos vir aqui para os nossos cálculos acelerados, vamos calcular juros. Queremos saber qual será o juro total relativo a este trimestre, não é? Então, nós sabemos que nós pedimos de empréstimos 309.350, não é? Que de certa forma é o total do empréstimo obtido neste trimestre. Então, nós vemos para aqui, vamos colocar onde é que está 309.350, não é? 309.350 vezes, uma vez que, onde é que está? Vezes, uma vez que nós sabemos que nós temos que enquadrar tanto o nosso tempo e a taxa no mesmo momento, não é? Aquele princípio básico de cálculo financeiro. Nós conseguimos perceber que o exercício diz-nos que a empresa pode conseguir créditos bancários à taxa de 12% ao ano, não é? Nós conseguimos perceber que a nossa taxa é anual, porém, conseguimos perceber que estamos a trabalhar com um trimestre, não é? Estamos a trabalhar com um trimestre. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, vamos fazer assim, a fórmula do nosso juro total será um capital, não é? A fórmula do nosso juro será capital vezes tempo vezes a taxa, certo? Assim sendo, vamos colocar aqui capital 309.350 vezes 3, que é o nosso trimestre, não é? Vezes a nossa taxa é anual, vamos fazer com que a nossa taxa seja trimestral, não é? E para ser, neste caso, uma taxa trimestral, o que nós iremos fazer? Vamos dividir 12%, não é? Por 3. Vamos fazer 12% dividido por 3. Assim sendo, vamos ficar com juro total, não é? Temos 309.350 vezes 3, porque é um trimestre, vezes 12%, não é? Dividido por 3. Então, vamos ficar aqui com o juro de 37.122, que é pago no final do trimestre. Então, vamos pagar aqui no final juros de 37.122, certo? Este é o valor do nosso juro no final do trimestre. Vamos colocar aqui, vamos ficar com 37.122. Este é o valor do juro que é pago no final do trimestre. Certo, colegas? Então, é basicamente essa estrutura e é desse jeito como nós fazemos o nosso orçamento
de tesouraria, de recordar que na nossa primeira parte do exercício, nós fizemos o nosso orçamento das vendas, fizemos o nosso mapa de recebimentos, fizemos também o nosso orçamento de compras. Nessa segunda parte, nós fizemos o nosso mapa de desembolso e o nosso orçamento de tesouraria, certo? Então, eu espero que tenham compreendido. Se porventura não compreenderam um certo ponto, agradecia que escrevessem nos comentários do nosso exercício, que eu vou tomar o cuidado de esclarecer cada um dos pontos. Então, grato pela vossa atenção e até a próxima videoaulas. Um grande abraço. Tchau, tchau.